Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá. Este é o canal do YouTube associado ao blog, um blog que tem textos convencionais, textos escritos, www.lumilar-fa.com.br. Também não deixe de, se você gosta de ler, claro, procurar na amazon.com.br. Eu tenho alguns livros em formato Kindle, livros que eu escrevi, autopublicados, estão lá na Amazon. Eu tenho um plano, como já falei para todos, eu tenho já repetido algumas vezes. Tem um livro que está em formato Kindle que eu pretendo transformar em formato físico, assim, impresso sob demanda. Então vai estar lá disponível na Amazon para vocês, que é o livro sobre o oráculo de Obi, Obi Orobo e outras coisas, e 4 búzios. Mas vamos lá, Então esse vídeo aqui, se você quiser ficar até o final, não deve ser um vídeo longo, eu vou fazer um complemento, um comentário, sobre o vídeo que eu acabei de republicar sobre candomblé e ancestralidade, Porque eu estou falando aqui sobre esse tema de mortos, E aquele vídeo que eu fiz há bastante tempo atrás, ele está muito bom, ou seja, eu ia refazer ele, aí eu vi ele e vi que estava, cara, é isso aqui, eu não preciso dizer mais nada. É interessante, porque eu fiz um roteiro para o vídeo sem ter visto o vídeo antes. Basicamente, o que eu falaria hoje? Cara, o que eu falaria hoje foram as mesmas coisas que eu estava lá antes, Mas então eu vou fazer só uns comentários adicionais, algumas coisas que faltaram mais sob o ponto de vista de Ifá, dessa abordagem lá, que foi bem candomblé, outra abordagem. Então, se você quiser ouvir essas poucas coisas que eu vou falar, fique até o final, senão deve ter outro vídeo aí, eu estou lançando mais um outro hoje, você vê o vídeo mais interessante. Bom, então vamos lá, O objetivo aqui é continuar esse ciclo de vídeos explicando a parte sobre mortos, Às vezes os vídeos ficam longos, mas eu estou tentando fazer assim, dar explicação completas. Porque às vezes a gente faz vídeos curtos, as pessoas não entendem os assuntos e fica tudo a mesma coisa. Mas eu faço o melhor esforço aqui em vídeos de cátedra de explicar isso. Não sei às vezes se eu consigo bem sucedido. Mas eu tento abordar esses aspectos de teologia que eu considero que são importantes. Então esse aspecto dos mortos, eu acho importante. Eu comecei com aquela parte comentando sobre a questão dos cristãos, que tratam essa parte sobre mortos de uma forma muito esquisita, eles reagem àquilo, enquanto outras religiões, incluindo o Ifá, incluindo o Candomblé, incluindo a Umbanda, incluindo o Kardec, não tem nenhuma visão daquela, E aí eu fiz aquele vídeo que eu busco lá nas referências deles, a própria Bíblia, que eu já pesquisei, outras pessoas que falam sobre o judaísmo, sobre o cristianismo. Cara, não tem o menor sentido aquela posição, basicamente é uma posição dogmática, tirada lá. Até tem explicações, como eu falei lá, os caras basicamente decidiram, só para fechar um pouquinho esse tema dos judeus, que foi que causa essa confusão. Basicamente isso tem fonte, isso tem origem. Foi num momento muito importante do povo israelense, povo hebreu. Aquele momento talvez já fosse israelense. Que essa é uma coisa complicada, Judeu, hebreu, Israel, são coisas distintas, que tem momentos de histórias distintos aí, mas não é o assunto daqui, A gente acaba encontrando só essas diferenças aí, por quê, O mais interessante é descobrir o porquê disso. Que tem um momento muito importante nessa coisa toda, que é o momento do retorno do exílio, que realmente houve um exílio, houve de fato, de verdade, um exílio babilônico. Historicamente não existe o exílio do Egito, aquela coisa do êxodo, não tem nenhuma referência histórica, mas esse não é o assunto daqui. Eu não quero falar sobre a historicidade da Bíblia, que valeria um assunto bem interessante para a historicidade da Bíblia, mas não é. Então, mas o exílio babilônico é real, ocorreu, foi uma parte muito pequena da população, uns 10% só que foram a exílio babilônico, o resto ficou no mesmo lugar. Quem foram os sacerdotes, a corte, o rei, um alto nível da sociedade lá que foi, o resto ficou. Aí, 70 anos depois do exílio, eles voltaram, os sacerdotes e o rei, não sei se todo mundo, acho que muita gente preferiu ficar por lá mesmo, não quis voltar, talvez. Eu não tenho certeza dessa parte, mas eu sei que uma parte voltou para retomar conta do lugar. Eles voltaram com 70 anos, sendo que 50 anos eles ficaram no exílio, que aí Ciro libertou. E olha que então eles ficaram 20 anos, o cara, tá bom, você libertou, pode voltar para casa. Não, tá bom, nós estamos bem aqui. Os caras levaram 20 anos para voltar.
Então, o exílio não estava fazendo mal a eles, né? Tá certo, né? Não estava fazendo mal a eles. Mas eles voltaram. Aí, quando eles voltaram, por que eu estou comentando isso? Quando eles voltaram, houve um processo de reescrever. Isso aqui tem a ver com os mortos, tá? Eu não estou falando por falar, não. Os sacerdotes, eles tiveram contato com estruturas religiosas muito mais importantes, muito mais robustas, muito mais estruturadas, como o caso foi o zoroastrismo e outras que eles acabaram tendo acesso, mitos de outras regiões e religiões. Cara, então os sacerdotes, eles voltaram e falaram assim, olha só, vamos montar uma religião de verdade aqui, outra. Eles criaram uma religião, então os sacerdotes criaram para eles uma religião. A gente nem pode dizer, eu não posso dizer que houvesse uma religião anterior, tá? Antes do exílio babilônico. Haviam cultos politeístas e os judeus, os hebreus eram politeístas, no máximo enoteístas, e não eram, assim, nunca foram, né? Nós estamos falando do século IV ou 5, né? Mais ou menos 5 ou 4 antes da Era Comum, e eles eram basicamente isso, enoteístas e politeístas, assim, nunca foi essa preocupação. Bom, de novo, por que eu estou falando isso? Porque eles voltaram, quando eles voltaram, eles criaram uma religião. Então, esse judaísmo nasceu aí, tá? Nasceu aí. Essa é a minha visão do que eu estudei, que eu vi as pessoas falando. Eu estou lendo livros sobre esse assunto, tem coisas que eu estou estudando, né, para poder entender, né, o fenômeno histórico. E nessa hora que viram essas regras que eu estou falando aqui, porque essas regras apareceram nessa hora, cara, entendeu? Aí que ele começou, não pode, porque antes não tinha nada disso, antes era tudo aberto. Aí você fala, mas não é verdade? O mito do fulano, do Salomão, do Saul, dizia que proibia. Aí eu teria que dizer para você sobre historicidade, que eu não gosto de falar de historicidade. É o seguinte, cara, assim, esses mitos todos que nós estamos falando aqui, que da Bíblia, do Antigo Testamento, surgiram aí, no século 4 ou 5, foram escritos. Em termos arqueológicos, né, históricos, não existe nenhuma referência a Moisés, que é muito antigo, mas Salomão e Davi não tem nenhuma referência. Salomão foi um reinado enorme, não sei o que, Davi também, olha só, zero. Não tem nenhuma referência à existência menor deles, tá? Mas, o que eu estou falando é que os historiadores e arqueólogos determinam. Mas por que eu estou falando disso, gastando 7 minutos de vocês aqui falando sobre isso? Porque foi nessa hora que esses caras criaram um monte de regrinha. E uma das regrinhas é essa aí. Então, essa coisa que as pessoas, não pode falar como, olha, não foi uma coisa que dificilmente saiu de Deus. Agora, vocês entenderam o que eu estou falando, né? Dificilmente foi uma orientação de Deus. Isso eu não quero aqui entrar no mérito de se eles tinham orientações de Deus ou não. Isso é uma outra discussão que poderia existir. Mas, essa orientação de não falar com o dificilmente saiu por exemplo, foi inspirada, mandada por um anjo para não fale com os mortos. Isso dificilmente aconteceu. Por quê? Porque foi nessa época, foram esses sacerdotes que decidiram, e eles tomaram várias decisões político-teológicas, né? Uma das decisões que estão em torno disso, que eu estou sendo aqui bastante direto, não quero, quem quiser que questione, procure, foi que eles proibiram, por exemplo, fazer imagens de Yahvé nesse momento. Antigamente eles tinham, até o retorno da Babilônia, antes do volta do exílio, né? Eles faziam imagens de Yahvé, eles tinham cultos a Yahvé nas casas ou nas vilas lá, que eles podiam fazer culto com as imagens e altares lá. Aí eles proibiram isso, disseram primeiro que você não podia ter imagens de Yahvé, você não podia, depois não podia ter os templos, né, as pequenas altares. Aí depois disseram que eles não poderiam citar o nome de Yahvé. Entendeu? Essa coisa, não citar o nome em vão de Deus, sabe essa coisa? Surgiu aí, século 4 e 5, não foi lá daquele original, surgiu aí. Por quê? Porque eles queriam obrigar, um dos motivos, eles queriam obrigar as pessoas, que esse pessoal todo que morava em torno de Jerusalém, que eles tivessem que ir a Jerusalém, ao templo de Jerusalém, para lá no templo eles poderem chamar Yahvé, poder rezar, entendeu? Então as pessoas não podiam fazer em casa, eles tinham que ir ao templo. Então tem um processo político. O próprio rei da época, acho que é o Jeroboão, um nome esquisito, daqueles nomes que eu não gosto de guardar, porque são parecidos com outros.
ele era rei, mas de repente sumiu. Quem passou a mandar em tudo foram os sacerdotes, você sabe disso. O cara mandou, estabeleceu, reconstruiu o templo lá e, pô, acabou, sumiu, desapareceu da história. Ficou só os sacerdotes mandando na parada toda, né? Então virou essa coisa do sacerdote. Quando chega na época de Jesus aí, né? Quem mandava na parada lá toda eram os sacerdotes mesmo. Eles mandavam, prendiam e arrebentavam, cara. Eles que faziam. Eles começaram aí. Eles voltaram lá do exílio cheio de ideias novas, estruturaram lá, montaram, pegaram a própria construção do templo, seguiu padrões persas. Então, assim, tem historiadores, né, que dizem que o judaísmo é um derivado direto da religião persa do zoroastrismo e ponto. Eu não quero entrar no mérito da historicidade, uma discussão longa. Vou repetir. Por que eu estou citando aqui? Porque a gente falou sobre mortos, mas essas regrinhas que surgiram, na verdade, elas surgiram nesse momento, elas não existiam antes. Então, quando as pessoas... Porque tem pessoas que vão dizer, vou repetir o que eu disse, agora com outra ênfase, vão dizer que foram orientações de Deus, Deus que disse isso para a gente não fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, esta afirmação é questionável, por quê? Porque os textos foram escritos aí, os personagens que você acha que são verdadeiros são mitos históricos criados. Como mitos históricos, cara, são ótimos. Os mitos do Antigo Testamento são muito bons como mitos. Você só não pode achar que são de verdade, porque não tem nenhuma referência que seja. Nas outras religiões tem mito, e Fagem tem um monte de mitos. A gente sabe que não é verdade. Os mitos são excelentes, são muito bons, tá certo? São muito bons. E é o que eu acho, também tem muitos, como eu falei, tem muitos mitos aí do Antigo Testamento que eu gosto, acho que são bons exemplos para as pessoas de comportamento. Eu sempre falo daquele do Stern, que eu adoro aquele do Stern, o Jó adoro ele. São mitos bons que poderiam estar em Fá lá, mostrando aquele exemplo do que está acontecendo. Seriam mitos típicos que poderiam estar lá, assim como também os outros mitos gregos podiam estar. Né? O pessoal fala, os gregos são todos mitos mentirosos. Olha, a Bíblia inteira é composta de mitos mentirosos. O Novo Testamento é composto de mitos. Mas tem gente que acha que é só um fato. Então, o que eu estou falando é o seguinte, toda essa história que nós estamos falando de mortos, né? Vou repetir, nós estamos falando de mortos, dessa reação que os cristãos têm, porque em tese, existem algumas religiões que falam que os mortos isso foi proibido por Deus. O que eu estou dizendo para vocês aqui agora, citando essa superficialidade histórica, é que isso pode não ter sido feito assim, Deus não pode dar orientação nenhuma, os caras podem ter feito porque eles quiseram fazer, tá certo? E aí, o que eu mostrei no interior foi o seguinte, olha só, alguém não queria que você fizesse isso, mas tem gente, por exemplo, que eu tive contato, que acha que não existe pós-morte, que não existe vida após a morte. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que, porque está escrito lá que não tem vida após a morte, né? Tem gente que acha que você não pode falar com os mortos, quando essa prática havia, né? Na mesma época, entre os hebreus havia lá, e existe hoje. Eu falo assim, olha, você pode até não gostar, mas você não pode acreditar que na Umbanda não se fale com pessoas que já morreram, que o pessoal do kardecismo fala, né? Você está chamando aqueles milhões de pessoas de idiotas, olha só, não significa que no meio dessas pessoas não tem alguns idiotas, mas não pode ser milhões de pessoas enganadas, tá certo? Tem pessoas iludidas, que não entenderam direito, que não tiveram a participação, mas tem lá. Então, assim como você não sabe o que acontecia na época em detalhes, tem pouquíssimas referências, as pessoas escreviam algumas coisas. Eu sempre digo o seguinte, eu já falei para algumas pessoas, o que a gente convive hoje em termos de espiritualidade, supernatural, tem que ser a mesma coisa que havia naquela época lá, 2, 3 mil anos atrás, porque era o mesmo supernatural, são os mesmos negócios. As pessoas tinham o mesmo contato, deviam ter divindades equivalentes, aqui tem outras religiões, que tem de orixá, devia ter a mesma coisa lá, porque nós estamos tratando o mesmo supernatural. Então, era isso que então, sobre essa questão de mortos, em relação aos... Mas, só para encerrar aqui, né, fechando... Então é isso que eu queria falar, dando mais uma mastigadinha nesse assunto com relação aos judeus, essa questão de falar com mortos, né? Lembrando isso, né? Na Umbanda, lembrando que eu já falei para vocês, em Ifá e Candomblé nós não lidamos com mortos, tá certo? Nós não lidamos com mortos, não falamos, não temos contato, não existe nada em Ifá e Candomblé por isso. Então eu estou falando em relação a outras religiões, não a religião que eu estou. Ifá a gente não tem. Ah, mas tem os egunguns, é verdade, tem egungun. Mas a gente não fala com eles, não lida com eles, a gente venera ele como por isso que eu botei aquele vídeo que eu republiquei, estou fazendo esse comentário aqui agora, eu vou falar mais algumas coisas sobre esse assunto. Sobre isso. Assim, mas a gente não trata disso. Quem é que lida diretamente com a questão de mortos?
Aqui no Brasil, a Umbanda lida com isso, mas e o kardecismo, só que de formas totalmente diferentes. A Umbanda é uma coisa, não fala com pessoas que faleceram, não manda cartinha, não tem psicografia, não tem nada disso, tá certo? A não ser que seja uma Umbanda kardecista, aquela mistura. Mas os kardecismos já tem essa coisa de receber psicografia, receber mensagem, não tem lá na Umbanda. Na Umbanda ninguém escreve nada, você fala, faz consulta com os guias, não sei o quê, e é um troço muito legal, muito bom, ajuda as pessoas. Todas essas duas correntes ajudam pessoas e lidam com morte. Então, essa coisa que você não pode fazer isso, cara, olha só, existe, você pode fazer e não traz mal nenhum para as pessoas. Então, assim, eu faço essa afirmação, as pessoas, não é verdade, então, cara, continue com suas impressões, né? Vá para o lado dos ateus, que não acreditam em nada, que negócio todo, pode continuar lá. Mas você tem que ter uma pulga, né, atrás da orelha aí para pensar que pode ter mais coisa dentro que você conhece. E a nossa realidade, pelo menos aqui no Brasil, é essa que te dá a oportunidade de você ter acesso e conhecimento da coisa. Isso é uma coisa que a gente tem no Brasil que outros países não têm. Aqui a gente tem candomblé, aqui a gente tem Fá Agora, aqui a gente tem outras tradições religiosas ligadas a Yorubá, aqui a gente tem até budismo, a gente tem aqui taoísmo, a gente tem um monte de religiões que estão aqui, né? Tem cristianismo, tem os evangélicos, então, cara, a gente tem judaísmo, aqui você tem o Umbanda e kardecismo, você tem tudo aqui, cara. Se você, no conjunto que a gente tem aqui, você não consegue descobrir a verdade, saber o que está acontecendo, entendeu? Cara, né? E repete mentiras, é porque você quer, não porque você não tem acesso. Bom, mas então, só fechando, então, se alguém tiver mais alguma dúvida, quer questionar as minhas posições, cara, eu acho ótimo. Faça um comentário, questione, manda um e-mail, questionando tudo. Eu posso responder por e-mail direto para a pessoa, eu posso fazer um vídeo respondendo, não tem problema nenhum com isso, entendeu? O que eu falo aqui, eu passo 5 horas falando sobre o mesmo assunto, não há problema, com informações novas, não é repetindo a mesma frase 10 vezes, não, 50 mil vezes. Bom, então, nessa questão dos ancestros do candomblé, né, que eu falei lá, que é importante entender o seguinte: existe um culto nessa religião, só para complementar coisas pequenas que eu falei lá, que eu queria dar uma ênfase, né? Existe um culto nessa religião que é o culto de Egungun. Eu não tenho nenhuma propriedade de falar com Egungun, não convivi com eles, o máximo de Egungun que eu tenho é participar de Axexê, tá? Né? Ou também fazer através de Fá oferendas, né? Fazer algumas liturgias envolvendo Egungun. Eu tenho ligação com o Egungun dentro de Fá, diretamente. Então, ou seja, eu entendo que é um vínculo muito especial, uma coisa bem diferente, não tem nada a ver com orixá, não tem nada a ver com coisa de Umbanda. Assim, para quem conhece, é bem diferente, assim, é muito diferente a coisa de Egungun, e você tem que ter acesso, assim como você tem acesso a outras coisas de Fá, o valor tem que ter uma certa amplitude aí. Mas quando você lida com eles, você entende que aquilo ali é uma coisa diferenciada, é uma coisa diferente. Tá certo? Então tem a lei, mas a gente tem o contato ali no sentido do oráculo, no sentido do que coisas que eles ajudam as pessoas que estão lá a realizarem, resolverem de problema. Ponto. Quem tem aquele contato de transacionar, falar, oralidade, é o pessoal de culto de Egungun, e eu não tenho nenhuma propriedade para falar sobre esse assunto. Tem que ver lá como é que é a coisa toda, né? Então, dentro dessa sessão, mas estou falando aqui dentro desse contato de esclarecimento religioso, né? Que eu falei, uma coisa importante para você entender naquele vídeo que eu queria falar, eu primeiro recomendo, assista o vídeo, que negócio todo, né? Que é importante, né? É a questão do que é importante quando você morre, né? Assim, por que os ancestros, queria deixar bem claro esse ponto, por que os ancestros por que a questão da centralidade é importante para nós. A primeira coisa, você tem que entender o ciclo, né? Que a gente nasce, vive, morre, tem um julgamento, tá certo? Vai por e depois a gente volta de novo. Esse ciclo, primeiro assim, se você não entender que existe esse ciclo, que eu chamei, usei a referência do samsara, dos hinduístas, né, do budista, mas isso mesmo, se você não existe esse ciclo, nada tem sentido. Você tem que entender que existe um ciclo, entendeu? E que começa, inclusive, antes do nascer, objetivo, você planeja a sua vida, né? Eu quero fazer um outro vídeo, que eu vou voltar a falar do sentido da vida do seu ponto de vista de Fá. Aguarda esse vídeo que eu já fiz vídeo sobre isso, eu vou fazer um outro vídeo longo, resumindo isso tudo, tentando dar uma consolidada para as pessoas entenderem, cara. Eu faço muito esforço para as pessoas entenderem isso.
Então tem um planejamento para nascer, planejamento, a vida é planejada. É por isso que eu falo, como isso está em Fá, está lá nos versos. É por isso que eu digo o seguinte, não é uma vida de expiação. Quando eu faço algumas afirmações assim, essa não é uma vida de expiação, de sofrimento, como os kardecistas querem fazer. Por que eu digo que eles estão falando uma imbecilidade, uma idiotice? Né? Eu gosto de usar essas palavras assim, lamento quem fica chateado, eu gosto de usar essas palavras, para ninguém ficar com dúvida da minha posição. De novo, se não gostarem, é só comentar, reclamar, gritar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque, cara, tá lá em Fá, na minha religião, que eu considero bastante coerente. Por quê? Porque a teoria da religião é igual à prática, eu vejo as duas coisas, como o valor, eu vejo as duas coisas, eu vejo teoria e prática serem iguais. Existe um planejamento, você planeja para vir, aí você vem aqui e realiza a sua vida de acordo com o planejamento, com sucesso ou insucesso lá. Então, se você planejou, você não foi condenado a sofrer aqui, tá certo? No que pese a ver as referências da vida anterior, que está em Oeco, tá? Eu já cansei de falar esses luz aqui, você vai. Então tem uma coisa toda, né? Então, nesse ciclo, o que é importante? São muitas vidas, então você vai e volta, você vai e volta. E o que é outra coisa importante? O julgamento. Nisso tudo, o sentido, a coisa que fecha o sentido disso tudo aqui, deixa eu botar minha mão aqui, fecha o sentido disso tudo aqui, é a coisa do julgamento. O julgamento é um elemento extremamente importante. Está presente na religião Yorubá, estava presente na religião egípcia, tá certo, né? Está presente em outras religiões decentes, aí é estruturada. É o julgamento, você será julgado, tá certo? Será julgado para quê? Para você passar por correções e voltar de novo para o ciclo. Isso que é importante, você não é condenado para inferno, não tem coisa de inferno nenhum. Então o julgamento é muito importante. E aí, por que você será julgado? Como está lá eu fiz um vídeo sobre a balança de Anubis, né? Acho que foi essa. Você vai ser julgado pelo quê? Por que Deus vai lhe julgar? Tu vai entender. Pelo seu Iwakpele, seu caráter ideal. Então, ou seja, o que Deus espera de você na vida, o seu julgamento será pelo seu caráter, será pela sua, que sobre a sua honra, a gentileza, a generosidade, a solidariedade, a verdade que você foi, se você é uma pessoa verdadeira, a ética, a utilidade de você para as outras pessoas que estão em volta de você, a moral que você teve nas coisas que você fazia, a ética e a confiabilidade de você para as pessoas. Este é o critério de julgamento. Este é o critério. Por que eu sou julgado? Por isso. Tá certo? Então, assim, nossas obras, o que você realizou, não importa. Então, se você foi um grande, uma pessoa rica, fez não sei o quê, isso tudo não importa. Não importa se você mandou um foguete para a lua, se você construiu grandes coisas, se você foi milionário, se você foi, né, você ajudou milhares de pessoas poderiam ter ajudado, mas assim, as suas obras não te interessam, porque as suas obras fazem parte do seu projeto de vida pessoal. Isso é um projeto pessoal seu. Isso só importa para você quando você decidir, tá bom, agora eu vou fazer uma outra vida, que eu quero uma outra coisa. Mas isso não importa para Deus. Deus não está interessado nessa parte. Ele está interessado com o quê? O que importa para Deus? A sua relação com as outras pessoas. Eu lamento decepcionar um monte de gente aí, mas cara, quando você for julgado, Deus só vai se interessar por isso. Como você foi com as outras pessoas que estão em volta de você. Aí volta naquelas negócios. O quão solidário você foi, o quão generoso você foi, o quão gentil você foi, a honra que você despertou nelas. Então, estas são as qualidades que farão Deus julgar você e já veja a consequência. Mais uma vez, eu já repeti, mais uma vez eu vou dizer, não tem essa questão daqueles pecadinhos, você deixou o copo cair no chão, pecado. Cara, esquece, a grande obra. É isso, o big picture, né? A grande obra é o que importa, é isso. Essas características são as que Deus vai julgar para você. Então é isso que você tem, isso é o que importa para Deus, né? Deus está interessado em você aqui ser uma pessoa relevante, ajudar outras pessoas nessa vida. Por quê? Aí tem uma outra coisa que está em Fá, que eu tenho que falar que é dessa religião, você pode gostar ou não, mas está lá. A gente nasce para ser feliz. A gente nasce para se realizar. Ou se realizar no sentido do que você programou para você. Se você programou ser infeliz, aí é outra coisa. Você programou para aquilo. Então você vai ser, quanto mais infeliz você for, mais realizado você vai estar. E Deus tem um compromisso disso, em você atingir os seus objetivos e você ser feliz. Então quando você faz isso e você ajuda outras pessoas com o mesmo objetivo, você está fazendo o quê? Você está ajudando a Deus. Né? A outra coisa que Deus espera é que você faça o mundo melhor, você faça um mundo mais bonito, um mundo mais belo. Quem contribui para a beleza do mundo, para que o mundo seja um lugar agradável para todo mundo, sim, está em alta conta com Deus. Quem prejudica o mundo, tornar as coisas piores,
está em pior conta. Você vai juntando isso. Esses são os fatores que Deus está levando para fazer. E o que é um grande pecado, né, nesse julgamento? O que é um grande pecado? Você atrapalhar as jornadas individuais de cada pessoa. Então, o maior pecado, a coisa mais grave que uma pessoa pode cometer é quando a pessoa tem um destino, né, que está no ori dela lá, a pessoa está seguindo o destino e você interfere nesse destino que aquela pessoa está traçando, você torna ele impossível, você frustra esse destino da pessoa. Cara, quando você faz isso, isso está documentado, já vi autores falando sobre isso, você está em péssimos lençóis, porque você está ferrado, porque você ofendeu exageradamente a Deus, aquela pessoa e a Deus, tá certo? E aí esse julgamento vai determinar duas coisas, o Orim Rere, que é o Orim bom, o Orim Buruku. Aí tem outros Orim, os Orim Babá, que você vai para os ancestros que foram atingidos, então tem vários Orum lá, né? Não importa, mas tem os bons, o bom e o ruim, tá certo? O bom tem umas divisões, o Buruku é o Buruku, ok? É o ruim, tá? Bom, tá certo? Isso aqui talvez as pessoas já tenham visto eu falar em outros vídeos, quem não viu, veja, tá? Estou fazendo um recap aqui nesse tema aqui. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque o que é que nós levamos dessa vida? Lembra que eu estou falando de ancestrais, tá certo? Falando de ancestrais aqui. O tema continua a mesma coisa, tá? Falando de ancestrais. O que é que nós levamos dessa vida? Nada. Nada em termos. Nós levamos a honra, nossa honra. Aquilo que você atinge aqui e você leva para o Orum é a honra, que é você ser uma pessoa relevante para as outras pessoas que estão aqui. Isso também, eu não estou inventando na minha cabecinha, isso está lá em Fá, em versos, dizendo claramente isso. Então, é isto que importa, a honra. E o que é honra? O que as pessoas veem em você, o que as pessoas projetam em você, essa saudade. Então, quando você morre, estou chegando na parte da morte agora, quando as pessoas que estão aqui vão ficar enquanto no início da vida, elas vão guardar saudade de você, porque como você era uma pessoa honrada, boa, generosa, não sei o que, aquele monte de coisa, você é uma pessoa que será lembrada, caraca, aquela pessoa, uma pessoa que me ajudava, que me apoiava, que me suportava. É isto que essas pessoas vão deixar. Então, o que você leva para o Orum? Para você mostrar a Deus isto, a sua honra que atingiu. E essas pessoas, aí no entendimento da religião, essas pessoas daqui oram para você, para que você lá, mesmo lá no Orum, seja também aquela pessoa que você foi aqui. Entenderam? Olha só, isso é importante. Aqui você era uma pessoa boa, que suportava elas, que ajudava, fazia um montão de coisa de bom para elas. Você vai ao Orum e elas perdem você. As orações para você são com que objetivo? Que você continue sendo aquela pessoa, elas continuam desejando você, para que você seja lá. E peça as ajudas de intervenção. Então você lá no Orum vai poder interferir. Elas entendem que você lá no Orum vai poder interferir por elas, pedindo para o Olodumare. Por quê? Porque a religião entende que se você foi aqui, cumpriu o que você tinha que fazer e ainda voltou com toda essa honra junta, significa que você está em alta conta com o Olodumare. Então é o Egungun, a melhor pessoa para procurar o Olodumare e falar: Olodumare, eu preciso que você ajude essa pessoa, essa vila, essa família, porque ele está em alta conta com você, porque sabe assim, esse Babaigun, essa pessoa foi uma pessoa que viveu e despertou, fez a missão dele e fez tudo aquilo que eu esperava que ele fizesse pelas pessoas. E aí o Olodumare vai atingir. Então veja bem, aí nesse sentido, nós estamos dando uma volta aqui, as pessoas não estão procurando a orixá para pedir isso, elas entendem que a melhor pessoa para pedir a intervenção é o Egungun delas, o ancestre delas, porque ele tem a ligação a familiar com ela, a ligação afetiva, e está em alta conta com o Olodumare. Então, este é o sentido que essa religião dá, Ifá e Candomblé, para a nossa vinculação, a nossa ligação com mortos, com pessoas ancestrais que já viveram. São pessoas que viveram junto de nós, foram importantes para nós, eram pessoas que tinham honra, qualidades que a gente reconhecia, e estão ligados à nossa família, fazem parte da família. Aí eu tenho que referenciar o que eu falei no vídeo lá, que eu acho que vocês devem ver o vídeo, que é linhagem familiar. O que é importante no Candomblé é a família.
Olha a coisa importante. O candomblé é uma religião familiar e Fá é uma religião de família. Nesta religião, a única coisa que interessa para todo mundo é família. A família é importante. Família é importante. Por isso que eu falei aquela coisa do outro vídeo do família espiritual, porque você tem que ter. Então, sua família faz parte de você. Isso não quer dizer que a sua família, a sua família não vai fazer parte de você somente se for da mesma religião. Não, esqueçam isso. O que importa, família é família. Ela pode até não acreditar na sua religião, mas continua sendo a sua família. Aí nesse momento eu estou juntando duas coisas importantes. A primeira, eu expliquei qual é, nesta religião, a visão dela da relação nossa com mortos, com os ancestres. Ó, nossa relação com mortos são com as pessoas que fizeram parte da nossa família, familiares, tios, avós, bisavós, trisavós, tataravós, é isso aqui. Isso aqui existe na prática, pede um cuidado para você ver, mas são as pessoas que têm uma referência, principalmente as pessoas muito próximas. O que eles dizem o seguinte, né? Aí orientações, quebrando galho, fazendo orientações. Nunca procure pessoas muito afastadas, procure sempre as recentes, porque você tem que procurar as pessoas que você conviveu ali, dos pais aos avós, até ali. Esse é o nível que você busca referência. Os bisavós, a menos que você tenha convivido com eles, não são referência, não são grupo para você acessar. Entendeu? Não são grupo para você acessar. Então, feito isso. Então, a nossa relação em Fá e Candomblé com os mortos é esta, de você pedir ajuda, eu já expliquei, né? Pedir ajuda, tá lá. E aí eu volto, esse foi o segundo ponto que eu tive que falar foi a questão da família. E tudo isso está ligado à família, tudo está ligado à família. Família de linhagem sanguínea, carnal, e não a família espiritual. Uma coisa que o pessoal do Candomblé, eu falei lá no outro vídeo, e é verdade, as pessoas do Candomblé abandonam muito a família carnal delas, porque às vezes não está ligado à religião, não gosta da religião, fala mal, virou crente, alguma coisa, e faz isso erradamente, fico focando, não, o que importa é minha família espiritual. Lembra que eu expliquei lá no outro vídeo que o terreiro, para poder subsistir, é uma coisa interessante, né? Esse negócio da família, como é importante. O terreiro, para poder existir, ele cria uma nova família, porque o correto na religião seria ela ser praticada de forma familiar, dentro da família, O contexto de um terreiro teria que ser a casa da família, o compound, né, que eles chamam lá, a vilinha da família próxima lá. Aqui a gente não, as pessoas não tinham acesso, acabaram criando um terreiro que reflete aquele compound, né, aquela vilinha lá, né? Mas criou-se uma família espiritual, que são vínculos religiosos. Então você ganha irmãos, que não são seus irmãos carnais, você ganha pai e mãe, vários pais, várias mães que não são seus carnais, ganha avô, avó, né? Você cria duas famílias aqui, você fala meu avô, mas esse seu avô não é santo. Quando você fala do avô da família real, avô carnal, falei lá, você tem que citar lá qual das duas famílias você está falando. Mas quero deixar claro o seguinte, para o pessoal de Candomblé, essa família espiritual que está colocada aí, que é a família do terreiro, é uma família de associação ali para poder permitir a prática da religião. Mas a família que importa para você é a família carnal, é essa daqui, cara, essa daqui é que importa. A outra, ela é isso, é necessária porque sem ela você não consegue praticar a religião. Aí eu trago trazendo mais uma informação importante para quem não gostava dessa religião, essa religião é uma merda, quem não gostou. Cara, é uma religião basicamente familiar, cara. Você tem que, mesmo que a sua família não faça parte dessa religião, a sua cabeça tem que entender isso. A religião é a família, o mais importante é a família, amigos, entendeu? Essa religião é uma prática familiar, é voltada para a família. E por que é voltada para a família, né? Por causa disso, primeiro porque as pessoas entendiam que a vida delas era a família, que negócio todo. E a outra coisa que é muito importante é a linhagem. Por quê? Por causa do samsara. Vocês têm que entender. Por que eu falei do samsara? Né? Por quê? Porque você vive para sempre. Todos nós vivemos para sempre. Como? Porque quando a gente morre, a gente volta de novo a renascer. Não é isso? Interessante isso que eu vou ter que explorar isso mais, né? Que eu vi tem umas pessoas dizendo que tecnicamente falando existe a diferença entre reencarnar, renascer, ressurreição. Eu tenho que entender esse negócio, eu vou entender como é que outras religiões entendem essas duas coisas de reencarnar e renascer. Mas vou usar renascer, que eu gosto de renascer, né? Depois eu descubro se daqui está correto. Então você vai renascer em um quê? Num descendente seu.
Então, para que você possa, o entendimento dessa religião é o seguinte, para que você possa voltar a viver no Aie, você precisará ter um descendente que está nascendo disponível. Olha, esta é uma visão diferente, eu falei no outro vídeo, estou repetindo, diferente dos kardecistas. Eles acham, kardecistas dizem, não, você pode nascer em qualquer lugar do mundo. Olha só, isso é o que eles pensam, tá certo? Quem gosta de kardecismo, acredita, vá para o lado de lá. Mas nessa religião não é isso. Essa religião que acredita nesse ciclo de vida, com toda a sofisticação que eu passei aqui, julgamento, tudo que eu falei, diz o seguinte, você, inclusive, esse troço se confirma que eu vou dar duas versões para isso aqui, que uma coisa confirma a outra. Você renasce na sua família, não na família do outro. Então, se você não tiver mais netos, trinetos, tataranetos, descendentes, você não vai poder renascer. Você não vai nascer de novo. Isso não é interessante? Então, por isso que você precisa casar, ter filhos e esses filhos terem filhos. Muita gente vai ficar, que absurda essa visão de hétera. Olha, lamento a visão hétera, mas o que está na religião é isso. Você tem que casar, sua mulher tem que ter filhos, isso é um troço extremamente importante na religião. Mulher ter filhos, mulher que não pode ter filhos, tem problemas, a religião, cara, 80% dos problemas da religião são mulheres que não têm filhos, cara. Mulheres desejam filhos, mulheres com problema de filhos. Por quê? Porque alguém poderia se perguntar, mas por que essa fixação tanto, né, da religião com o filho? Eu acho que o pessoal está enganado, enquanto as pessoas estão preocupadas em arranjar marido da outra, mulher da outra, ou emprego do outro, ou ganhar dinheiro, não sei o quê. A religião lá, os versos todos estão focados, tudo quanto é Udu, está preocupado em dificuldade de nascimento, mulher que não tinha filho, mulher que tem filho velho. Cara, tem N casos aí. Por quê? Porque é isso que importa na religião, gente. O que importa nessa religião é a continuidade da vida da família. Então, a questão da mulher que tem impedimentos para ter filho é a coisa mais importante que o Babalô tem para resolver. Mais importante que tem para resolver é isso. Então, isso que está no núcleo de tudo. Todo o trabalho, cara, estou falando, nos versos, eu estou dando um chute aqui, mas no verso eu poderia dizer para você que 70%, 80% dos assuntos dos versos são mulheres sem filhos, que querem filhos, que têm problemas, crianças que morrem, mortalidade infantil, são os problemas que estão lá. Mas por quê? Por causa disso. Deixa eu voltar para o meu assunto aqui, né? Porque você tem que renascer. Então está dizendo o seguinte, e se a família acabar? Olha, se a família acabar, você tem problema. Claro que você tem assim, né? A família é uma coisa ampla, você tem seus tios aqui, né? Ou seja, você tem que olhar para a árvore familiar de uma forma ampla. Você tem que olhar para a árvore familiar de uma forma ampla. Pode ser que seu raminho aqui tenha acabado, mas tem um raminho do lado ali, permitindo ali alguma coisa. Pode ser que você consiga nascer lá, competindo com outras pessoas lá que vão estar querendo nascer naquele ramo familiar. Mas é isso, o que faz, né? Então, em princípio, existe um estoque limitado de almas e as almas têm que voltar em novas pessoas que vão se renovando. É isso. É isso que está nessa religião. Né? Isso faz sentido? Faz também por uma outra coisa. Sabe, um bom quando a gente encontra duas teses teológicas e uma confirma a outra. A questão do Ebeorum, que é uma das coisas que tem na religião lá, que eu aprendi também no castigo, aí somam três coisas que eu aprendi em momentos separados. Primeiro que um dos castigos que havia, um dos castigos que existem para quando você tem aquele péssimo julgamento de dois, você é tirado, vai pro Orumburuku, né? Aí você vai, sei lá, passar, sofrer, não sei o quê, para ser recuperado. Quando você se recupera, um dos castigos é assim, beleza, você perdeu sua linhagem familiar. Você vai ter que nascer em outra linhagem familiar. Aí você é introduzido naquela linhagem da qual você não pertencia. Esse é um dos castigos. Então, assim, você vai acabar encontrando uma família que não estava lá, o mar vai botar você naquela família lá. Uma outra coisa que acontece, essa é a segunda referência. A terceira referência é o caso de Ebeorum. Almas que foram perdidas no Ebeorum, elas são recolocadas para viver, às vezes fora da família, em outras linhagens. Uma vez eu vi se tem uma pessoa que eu falei esse negócio de família, tem que voltar, e o cara fala, que absurdo, eu odeio minha família, não queria. Cara, praticamente, tipicamente, me parecia na época, não comentei para a pessoa, para não arranjar confusão, mas já faz algum tempo, a pessoa já não deve estar nem vendo o vídeo, ter esquecido. Basicamente, a pessoa pode ter sido uma pessoa que, olha, sofreu uma punição, foi colocada naquela família e não pertencia a ela.
ou podia ser alguém que estava no embrião que também foi colocado para nascer naquela família, não pertencia, então ela não tinha aquela ligação, ou tinha uma certa até uma rejeição por fatos que podem ter acontecido lá, que levou ela a ficar no embrião, ficar no Irorã, tá certo? Então, sim, essa é uma situação lá. Então, essas coisas confirmam. O legal da teologia dessa religião é isso que eu já falei para vocês. As coisas, elas são coisas independentes e que se amarram no significado, tá certo? Então, isso é legal. Bom, então esse era o último ponto da ligação com os mortos que eu queria deixar claro com vocês, né? Para vocês entenderem qual é o nosso sentido de estar nessa ligação com mortos aqui, né? E lembrar, voltar no ponto, quando a gente fala de ligação com mortos, quando a gente fala de ancestro em candomblé, estou falando de família carnal. Claro que você pode pedir ajuda à sua família espiritual e eventualmente esperar ser ajudado. Mas olha só, a sua família espiritual, aquela que você criou dentro do terreiro, não é a principal que você tem. Claro que são pessoas que tiveram ligação afetuosa com você, como pessoas que eu tenho como Essa, que eu tenho muito carinho. Eu vou pedir ajuda, né, para ela se eu precisar, aquele negócio todo, mas o seu foco principal é a sua família carnal, porque essa é parte da linhagem. E o porquê que é família carnal? Porque é o sentido das pessoas que voltam ali dentro ali, tá certo? Isso é o que importa a vocês. E, né, existem alguns conflitos de entendimento que eu falo aqui com o que outras religiões têm, tá bom? Era isso, eu creio que isso aí fecha um pouco bem esse assunto de morte, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum questionamento, pode mandar e-mail, pode escrever comentário, eu faço o máximo possível para responder, tá bom? Abraço a todos.